E aí pessoal, tudo bem? Vamos lá, vamos tentar explicar algumas coisas. Pediram para eu falar um pouco sobre a DARF e vamos lá falar. É o seguinte, a gente que está operando futuros, a gente opera day trade. Normalmente a gente opera day trade. E qualquer operação no mercado financeiro que é day trade, que é no mesmo dia, independente se for ações, opções ou futuros, a gente vai pagar 20% de imposto sobre o lucro líquido. É importante a gente falar isso. É sobre o lucro líquido que a gente paga o nosso imposto. Se você operar de um dia para o outro, você vai pagar 15%. E aí existe uma série de outras regras, etc. Mas, de forma geral, você paga 15% para operações de mais de um dia. E operações que começam e terminam no mesmo dia, a gente paga 15%. Quer dizer, 20%. Vamos lá. Aqui é a NR 1585, de 31 de agosto de 2015, que ela fala um pouco, ela vai abordar um pouco sobre esse instrumento, né, que é de receita para o Estado, no caso impostos, que é importante a gente saber minimamente. Então é bom dar uma folheada, dar uma olhada aqui, para a gente saber o que rege a gente. Afinal de contas, a Receita pega e vai descobrir a gente de qualquer jeito. E não tem como fugir, e é isso aí. Então, vamos lá. Vitor, eu sou isento, eu sou sei lá o que, eu não pago impostos. Você paga. No caso, se você operar day trade, você paga. Se você for um mendigo, achou um negócio, operou, você vai pagar seus 20%. Não interessa. Se você teve lucro, vai ter que pagar. A DARF, depois que ela é emitida, a gente precisa pagar. Normalmente pode ser numa lotérica, pode ser no banco. Eu pago pelo aplicativo do Banco do Brasil. É só procurar lá, DARF. É muito simples. Quando a gente tem que pagar a DARF? Se a gente teve lucro em março, no mês de março, independente se a gente operou um dia tendo lucro, a gente tem que pagar até o último dia útil do mês subsequente. Então, no caso, se a gente operou só, por exemplo, se a gente operou só aquele dia, só dia 25, a gente vai ter que pagar a DARF aqui. Exceto se for o valor de R$10. Se for abaixo de R$10, a gente acumula. Mas eu acho que é difícil a gente ter esse valor. Vitor, e se a gente tiver perdas? Se você tiver perdas e no mês seguinte ainda não compensar, se você tiver, por exemplo, eu perdi R$10.000 e nesse mês eu tive lucro líquido de 9 mil, você não vai precisar pagar sua DARF. E você ainda vai ter R$1.000 ali para abonar no mês subsequente. Então vamos lá. Então é importante dar uma lidinha, dar uma entendida no que é isso, porque afinal de contas rege a nossa vida, ou quem escolheu. Eu vou pegar aqui a minha nota de corretagem. Eu entrei ontem nessa corretora. Uma outra coisa importante, no final do ano, quando a gente já abriu para março, quando a gente tem que fazer o imposto de renda anual, a gente tem que descricionar, lá tem a descrição do que foi futuro, do que foi índice, do que foi dólar, do que foi ações. Então é muito importante a gente ter sempre registrado, de maneira que a gente tenha essa memória de cálculo, de saber o que é dólar, o que é índice, porque é uma DARF só. Independente se você operou ações, opções, futuros, você só precisa pagar uma DARF. Mas, na hora do imposto de renda anual, elas vão se subdividir. Vamos lá. Eu fiz 4 operações no caso, e eu tive um lucro de R$40. Com esse lucro de R$40, esse lucro bruto de R$40, eu tenho que descontar uma série de coisas. Depois de descontado, a gente vai ter o líquido. E quando a gente tem o líquido, isso significa o quê? É daqui que sai o nosso imposto. Então vamos lá. Eu vou mostrar. Só um instante que eu vou fechar aqui as portas que está chovendo pesado. Vamos lá. Então, a gente estava nos R$40. Então, eu tive um lucro bruto de R$40. Eu pago 11 centavos de corretagem, então eu fiz
duas operações, então são duas entradas e duas saídas. E vamos lá. O imposto que vai incidir sobre nós vai ser esse carinha aqui, ó, o total líquido da nota. É importante dizer que isso daqui é uma nota de um dia. Ah, mas a gente faz sobre um dia. Pode ser que faça. Se você operou só um dia do mês, você vai ter que fazer. E teve um lucro, né? Pelo menos que é tributável mais que R$10, sim. Então você vai somando as notas. Então eu operei dia 1, dia 2, dia 3, dia 4, dia 5. Você sempre vai somando elas para fazer nossa taxinha de impostos. Então a gente tem R$40 de lucro bruto, menos o IRRF. Isso daqui é o imposto de renda retido na fonte, que é 1%. Por isso que a Receita sempre sabe onde a gente está. Porque quando a gente termina a operação, ele já pega 1% para ele. E aí? Aí ele fala, olha, eu sei que você tem esse dinheiro aqui, porque eu peguei 1% seu. Entende? Então, toma muito cuidado com as coisas, com o mercado. Então, ó, a gente tira o quê? 0,36 centavos desse imposto de renda, que é 1 centavo, que é o nosso 1%. Menos o que é taxa de operacional? A corretagem. Então, é menos 0,44 de corretagem que eu tive que pagar. Aí, depois das taxas, a gente tem a taxa de registro e a taxa de emolumentos. Até observação, quase todas as corretoras é mais ou menos esse layout sobre a nota de corretagem. Então, a nossa taxa de registro do BMF, ela varia, não tem como a gente saber especificamente, porque ela depende muito de quantidade de contratos que a gente opera, e isso é um dado público e está disponível caso vocês tenham dúvida ou queiram conhecer. Até para verificar. Então, são taxa de registro, 2,12, menos 1,16 de taxa de emolumentos. Que vai dar o quê? 35,92. Então, nosso total de despesa é 3,72. E aí a gente vai ter exatamente 35,92 de receita líquida. Ah, Vitor, mas e aí? Quanto que eu vou pagar de DARF ou onde que eu pago a DARF? Calma. Então, sobre isso daqui, a gente vai colocar o quê? O nosso imposto. Lembra que o nosso imposto é quanto? 20%? Então é 0,2, que é igual a 20%. Ah, então eu vou ter que pagar R$ 7,18? Não. Porque lembra que a gente pagou esse 1%? Então você vai descontar sobre esse valor esse 1%. Então vai ficar menos 0,36. Esse daqui é 20%. Esse daqui é o nosso 20%. Isso que a gente vai ter que pagar de DARF. Independente de qualquer coisa. Mas isso daqui é um valor representativo, porque de maneira geral tem que ser mais de R$10 e a gente provavelmente faz mais ou faz menos. Ah, observação. Caso a gente tenha prejuízo no mês, a gente não precisa pagar DARF. Só que ela se soma à próxima DARF. Então, se eu tive ali o prejuízo, eu vou poder abater nesse imposto que eu vou pagar no mês subsequente. Lembre-se disso, no mês subsequente. Então, isso seria o que a gente teria que pagar. Então, vamos lá. Como que a gente emite uma DARF? Aqui está a norma, né? Ah, Vitor, eu atrasei a DARF, eu não sei quanto que eu tenho que pagar de multa, eu não sei como que funciona. Vamos lá. A gente mostra isso porque a gente tem aqui, ó, o Cicalc Web, é uma ferramenta da Receita para a gente já computar e fazer tudo isso. E saber quanto que custa, quanto que a gente vai pagar, quanto que a gente tem, quanto a gente está devendo. Então a gente entrou aqui na Receita, a gente vai aqui, Cicalc Web, programa de cálculo e impressão da DARF online. A gente viu o que a gente é, pessoa física ou jurídica? Ah, sou pessoa física, vamos lá. Clicou na pessoa física. Agora espera um pouco carregar. A observação, enquanto carrega, eu fiz essa tabelinha para facilitar a nossa vida. Embora ela seja só uma tabela de dólar, como eu só opero dólar, eu acabo preferindo esse ativo. Pronto. Aí então a gente vai lá, pessoa física, pagamento. Foi em pagamento. Código da Receita. O código da Receita que a gente precisa, que a gente usa, no caso o 6015, que ele é sobre ganhos líquidos de operação na bolsa. A gente pode consultar vários códigos aqui, mas no nosso caso é o 6015. Então a gente sempre vai colocar, ó, 6015. Continuar. E aí, qual que é o período? No caso, a gente está aqui, ó, o tipo de período é sempre mensal.
Não tem como não ser isso. Então, eu quero de janeiro de... Vamos supor que essa nota seja de janeiro. Então, eu quero de janeiro de 2019. Qual que é o valor principal? O valor principal é esse valor aqui. É esse valor. Não é o nosso lucro bruto que a gente teve no mês, nada disso. É esse valor. E observação, o imposto de renda e a DARF, elas competem ao indivíduo. Então, elas competem a nós fazer. É importante dizer isso. Então, a gente coloca lá 6,82, né, que é o nosso valor. Aí vai continuar. Informe período do conteúdo. Ah, tá. Eu esqueci de colocar de 2019 aqui. 01 de 2019. 01 de 2019. Aí continuar. Ele já anota ali. Referência. Não coloca nada de referência. E aqui a gente vai colocar a data de vencimento, que a gente vai pagar. Ah, não, desculpa. Aqui é a data de vencimento do último dia, no caso, que a gente colocou de janeiro. Então, foi até dia 28. Estranho. Data pagamento agenda, a gente tem que pagar amanhã. Desculpa isso que eu não lembro o que é exatamente. Mas vamos lá, referência. Não tem referência. A gente coloca aqui, a gente anota. Então vamos lá. Então o nosso período é janeiro, a data de vencimento é dia 28/2. Que estranho. Tá, para pagamento. No caso a gente não pagou, então a gente já incide multa. Valor principal. Aqui a gente já incidiu multa. Por quê? Porque isso aqui é um sistema de calculadora. Se eu tivesse pagando a DARF do mês 2, não estaria pagando nada de multa ou de juros. Lembre-se disso. Não estaria. Aí eu vou cadastrar aqui, vou colocar esse código e eles vão me pedir o meu CPF. Eu não vou colocar o CPF agora, mas vai ser exatamente isso aqui. Vai aparecer esse bonitão aqui, vai falar meu nome, a situação e vai falar para imprimir a DARF. É importante imprimir a DARF porque a gente consegue um sistema para salvar. Se a Receita for cobrar a gente mostra todas as nossas DARFs. Eu gosto bastante de imprimir ela. E se a gente não tiver... Se a gente pagar no mês subsequente certinho, a gente não paga a multa nem esse valor. No caso, eu coloquei um outro valor, porque aquele lá não tinha como, e vai mostrar essa DARF para nós. Então, a gente vai lá, tem que pagar, isso aqui a gente pode apresentar numa corretora, mas eu acho muito mais fácil pagar por qualquer dispositivo móvel que tem essa opção. Ou a gente vai no banco para pagar, olha, eu quero pagar a DARF referente a esse mês, eu quero pagar o valor X, que é o valor que vai estar apresentado. Então, essa é a famigerada e famosíssima DARF. Então, data de vencimento e tal, que eu coloquei também em janeiro. Só mudei outro valor aqui. Vamos lá. Tá. Mas